Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelo fôlego de vida. Nós somos gratos. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia que se renovou mais uma manhã sobre nossas vidas. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, porque tem cuidado de nós. Obrigado porque temos saúde, uma casa, temos trabalho. O Senhor tem nos dado a oportunidade de buscá-lo e de estar em tua presença. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome. Obrigado por tudo, Senhor, pela família. Obrigado pelas pessoas que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por este momento onde podemos estudar a Tua Palavra, ler a Tua Palavra e aprender com a Tua Palavra sobre o Teu reino, sobre a Tua vinda. Louvado, exaltado, engrandecido seja Teu nome. Obrigado, Jesus, porque na cruz levou os nossos pecados, levou todas as nossas transgressões. Nós éramos dignos de morte, mas o Senhor morreu por nós para que tenhamos vida eterna. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor. Só o Senhor é digno de todo louvor e de toda a adoração. Tu és maravilhoso, Pai. Deus exaltado, engrandecido, único digno de todo louvor e de toda adoração e de toda honra. Espírito Santo, vem nesta manhã e ministra aos nossos corações, através da palavra, que possamos ler, compreender, que a leitura não seja apenas uma leitura superficial, mas que possamos compreender tudo o que o Senhor tem preparado e guardado para nós na Tua palavra. Que possamos compreender até aquilo que muitas vezes aos nossos olhos está difícil de ver, Senhor. Que possamos entender a cultura da época, que possamos entender o motivo de ter sido escrito. Espírito Santo, só o Senhor pode nos revelar. Vem também, derrama conforme a tua vontade, o teu querer, seus dons de conhecimento, sabedoria, profecia, cura, amor, fé, discernimento de espíritos, língua e interpretação. Faça conforme a sua vontade sobre nossas vidas, para a honra e para a glória do teu santo nome. Te peço também, Senhor, pela nossa nação, que o Senhor venha perdoar os pecados dessa nação, que o Senhor venha agir com o teu Santo Espírito sobre este povo, que a sua igreja venha despertar e buscar ao Senhor verdadeiramente, sermos uns em unidade, buscando ao Senhor, para que o derramar do seu Espírito seja tremendo, ao ponto de alcançar outras nações, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Seja com os nossos governantes, que o Senhor esteja manifestando do seu poder, da sua glória, da sua justiça e do seu amor sobre aquele lugar, Pai. Seja também, Pai, com Jerusalém, com o povo de Israel, que o Senhor traga paz para Jerusalém, que o Senhor traga paz ali no Oriente Médio, que as atitudes e posturas tomadas pelos governos tenham a ver com todo o direcionamento que o Senhor tem para esses tempos. Não nos deixe fora, Pai, nos deixe atento aos teus sinais, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Mas manifesta o seu poder sobre aquele povo, manifesta do seu sobrenatural sobre aquele povo,
que haja transformação e conversões, e que eles possam reconhecer Yeshua como Messias, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado e exaltado novamente, verdadeiramente naquele lugar, e para que todas as nações vejam que há um Deus único, que cuida de todas as coisas, principalmente de teus filhos. Te peço pelas nossas vidas, perdoa os nossos pecados. O Senhor conhece as nossas transgressões, olhares, línguas e desejos. O Senhor conhece tudo, Pai, sobre nós. Então o Senhor também conhece nossos clamores, as nossas dores. Age sobre nossa vida conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Perdoa os nossos pecados, nos ensina a perdoar aqueles que têm nos ofendido, nos perseguido e nos feito mal. E que tudo seja para a honra e glória do teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Bora, então a gente está lendo o livro de Gênesis. Como eu já disse, a gente está na segunda parte desse livro, contando que a gente pode dividi-lo até em 4 partes. E a segunda parte desse livro está contando a história, então, de Abraão. Abraão sendo várias vezes visitado pelo Senhor, ouvindo a voz do Senhor, ao ponto de ver o Senhor encarnado ali, sentar e comer com ele, ao ponto de até entrar numa discussão para interceder por um povo. A gente vê, então, ali um dos personagens da história de Abraão, que é seu sobrinho Ló, fazendo escolhas que muitas vezes vão trazer erros e consequências pesadas para a sua vida, criando ali então uma descendência através de algo não muito bom, e essa descendência vai continuar atormentando o povo de Israel até hoje, assim como os filhos de Ismael também continuam até hoje atrapalhando e incomodando o crescimento do povo judeu. E assim a gente entra hoje no capítulo 20 de Gênesis, onde a gente viu ontem que a cidade de Sodoma e Gomorra e mais 3 cidades vizinhas ali foram destruídas pelo Senhor, porque não se havia justiça ali, e ali havia tanta iniquidade que o clamor e a reclamação chegou ao Senhor. Então o Senhor desce ali, arranca Ló e sua família da cidade e destrói aquelas 2 cidades maiores, e outras 3 ao redor acabam sofrendo. A gente vê também a esposa de Ló desejando voltar da cidade, ao olhar para trás, como está aqui, mas a gente sabe que isso tem a ver com voltar atrás, talvez estar com o seu coração preso na cidade ao ponto de desejar ir de encontro à destruição e se tornando uma estátua de sal. Aí, então a gente vê toda essa destruição, e isso vai ter consequência ao redor dali. Porque imagina algo queimando e vai saber por quanto tempo aquilo permaneceu queimando. Então gera fumaças e toxinas. E isso obriga Abraão a sair das terras aonde ele estava ali, nos carvalhais. E aí a gente continua então Abraão, Gênesis capítulo 20. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou um tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. De novo, a gente está vendo, então,
Abraão colocando a vida de sua esposa em perigo. E mesmo sendo idosos, né? Se a gente parar para pensar que Abraão já com quase 100 anos e Sara com seus 90 anos, Abraão continua colocando a vida de Sara em perigo. Mesmo Deus tendo se posicionado, se apresentado e falando que na próxima primavera eles seriam pais, Abraão continua usando a meia-verdade para, é, para salvar a sua vida, vamos colocar dessa forma. Versículo 3. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, olha que legal isso. Lá no começo, a gente não tem esses detalhes. E a gente tem o faraó no presente e a gente tem ali uma passagem de tempo também, que a gente não fala quanto, mas tem ali uma passagem de tempo. Aqui mostra que Abimeleque ainda não havia tocado nela. Então o Senhor já age ali imediatamente quando Sara já é levada pelo rei. Senhor, Senhor, destruirás um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã. E aí Abimeleque agora no sonho discutindo com o Senhor, né? Cara, a culpa não é minha, a culpa é do marido dela, que não teve capacidade de se posicionar. E ela também não disse. Então, e Sara ali também foi convencida por Abraão a não dizer. Ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então o Senhor lhe respondeu num sonho: Sim, eu sei o que você fez, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso eu lhe permiti tocá-la. Eu não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Então, a gente está vendo aqui Deus intercedendo ali por Sara. Lembra que o Senhor tinha prometido que ali, numa próxima primavera, Sara seria mãe. E logo depois dessa situação deles terem conversado ali com o Senhor, eles são obrigados a sair daquele lugar. Então, provavelmente, Sara, não sei se aqui vai falar isso, mas provavelmente Sara estava em seus dias férteis. E ela correria um grande risco ali, vamos supor, se esse rei resolvesse, então, abusar dela, ou usar dela, ou tomá-la realmente para si ali, tocá-la, como disse, né? Porque ele tomou ela para casamento. Mas o Senhor logo interviu. O Senhor logo interviu em sonho com Abimeleque. E Abimeleque deixou bem claro, né? E isso Deus acaba honrando ele por isso, né? Fala, cara, não tive culpa, porque tanto ele como ela disseram que eram os irmãos, que eram irmãos. Então eu desejei e a quis, e como ela era irmão dele, eu a tomei para mim. E aí Deus fala, compreendo, sim, você realmente fez isso de coração puro. Por isso eu estou te dando a oportunidade de você devolvê-la sem tocá-la. Mas se não devolvê-la, todos morrerão. E quando devolvê-la, o Abimeleque se lembra que o marido dela é profeta, pede para que ele ore ao seu favor. E ali a gente continua então, versículo
8. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e, quando lhe contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: O que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti, para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: O que, o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo, certamente ninguém. Olha isso, cara. Olha o. Nossa, cara. Ugh. Olha o pensamento de Abraão sobre o Deus que destrói cidade, sobre o Deus que o ajuda a vencer 4 exércitos, sobre o Deus que se apresenta para ele e fala que Sara, sua esposa idosa, terá filhos junto com ele, sobre um Deus que falou que ele seria pai de nações, sobre um Deus que fez já tanta coisa por ele, que o enriqueceu, que o livrou do Egito. E aí ele ainda tem a coragem de falar para o rei que certamente ninguém teme a Deus neste lugar. Não é as pessoas que têm que temer a Deus. Deus é soberano. Se elas não temerem, elas pagarão o preço como Abimeleque ia pagar se tivesse tocado em Sara. E é engraçado que Abraão, sendo pai da fé, conhecendo ao Senhor, isso parece que não entrou no seu coração ainda essa ousadia e essa coragem de encarar esses caras, de se posicionar. Cara, ele venceu 4 reinos com 300 homens que nem guerreiro eram. E aí, quando ele chega diante de um povo novo, de um rei, ele mente por medo, de novo. Então, Abraão ficou com medo ali de novo de morrer. Vamos continuar. Vou ler de novo 11. E Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo. Olha, ele nem orou perguntando para Deus. Ele, no seu próprio coração, ele lembrou do Egito. Na verdade, se tivesse lembrado, talvez não teria feito, né? Mas ele temeu. Certamente ninguém teme a Deus neste lugar. E irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: Assim você me provará sua lealdade em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, e deu-os a Abraão, e devolveu-lhe Sara, sua mulher. Ele disse a Abimeleque: Minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. A Sara, ele disse, estou dando a Sara, ele disse, estou dando a seu irmão 1.000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. Então, tipo assim, que você não foi, que você não se deitou com o rei, né? 17. Assim Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que pudesse novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão.
Então a gente tem aqui de novo o medo tomando conta de Abraão. E ele de novo colocando sua esposa em perigo, mesmo com o Senhor contando e se mostrando e se provando diante dele. O Senhor tem que intervir por causa de sua. Eu não vou falar, mas vocês sabem qual que eu penso. Então ali Deus interviu com Abimeleque compreendeu tudo aquilo, devolveu Sara e ainda abençoou Abraão com mais servos, mais bem, prata, e ali a gente termina então com Abraão tendo autorização de colocar suas tendas ali em volta de Gerar. E agora a gente continua então com o versículo 21, que a gente vai então para o nascimento de Isaac. Então, olha só, os, 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 os historiadores, teólogos, dizem muitas vezes então que nesse momento aqui de Abimeleque, Sara estava fértil, né? Vou colocar dessa forma. Ah, eles dizem na linguagem, né, que Deus tinha aberto o ventre dela, a madre dela, depois de 90 anos ali, depois dela ter 90 anos e tentando e não podendo ter filhos, quando Jesus veio e se apresentou ali, ela então ficou de novo, tecnicamente ali, jovem, desejável e fértil, né? E então Deus teve que intervir muito rápido, diferente do que aconteceu no Egito. Deus interviu muito rápido sobre a vida ali do rei Abimeleque para que nada acontecesse. Porque se o rei Abimeleque desse na cabeça dele e ele possuísse Sara, provavelmente Sara poderia ter ficado grávida do rei Abimeleque, não de Abraão. Então vem essa intervenção muito rápida do Senhor sobre a vida ali, tanto de Abraão como de Sara, dando este sonho a Abimeleque, o avisando de todas essas coisas. Capítulo 21, o nascimento de Isaac. E aí então o Senhor foi bondoso com Sara. Então olha só, o Senhor foi bondoso com Sara, não com Abraão, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou de um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao seu filho, que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia orientado. Então a gente tem agora, desde esse momento, com a aliança que o Senhor tinha feito com Abraão, a circuncisão entrando dentro do povo de Israel, dentro do povo hebreu, dentro do povo de Abraão, a partir dos 8 dias de vida. E eu estava ouvindo a Aline, né, do Aline com Israel, e tipo assim, isso não é regra, tá? Eles fazem de tudo para que isso aconteça, para que a criança seja apresentada e haja então a circuncisão nesses 8 dias. Mas, se não for possível, também não morrem por causa disso. Faz com 10, faz com 30. O importante é fazer a circuncisão dentro da cultura e do pensamento deles. E aí a gente viu lá, então, que Ismael, por ter sido circuncidado aos 13 anos, o povo islâmico também continua com essa cultura de circuncisão, mas eles não fazem com bebê, e sim eles fazem com adolescente aos 13 anos de idade. Versículo 5. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso
E todos os que souberam disso riram comigo. E acrescentou: quem dirá a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Então Sara está ali super feliz, né? Porque na sua velhice e na velhice de Abraão, ela teve o filho da promessa, o filho que Deus tinha prometido a Abraão. Se você parar para pensar, 25 anos atrás. Então a gente vê que muitas vezes as promessas do Senhor vêm e vêm no tempo certo. Então muitas vezes Deus te promete algo e ele te dará no tempo certo, no tempo dele. Só que a gente é impaciente, somos humanos. E o tempo é algo que a gente não entende e não gosta muito, então a gente não gosta de esperar. Então a gente vê Abraão cometendo o deslize de querer acelerar a promessa do Senhor quando ele teve Ismael. Mas mesmo assim, Deus mantém a promessa sobre Abraão. E ali continua, então, dá a Sara, então, o filho da promessa que era a Sara. Sara, então, se alegra por ter nascido dela ali um filho na sua velhice, e dado um filho a Abraão na sua velhice. Bom dia, Beth. Bom dia. Bom dia. Só que aí começa a acontecer, então, as intrigas, né? A gente sabe que vai acontecer. Porque, afinal de contas, Abraão já tem um filho primogênito, que é o filho da sua serva. E isso vai começar a causar problemas para tanto Isaac como Sara. E Abraão vai ter que se posicionar. A gente está lendo Gênesis, capítulo 21, e agora o versículo 8. Abraão vai ter que expulsar Agar e Ismael. Engraçado, né? O título dá um spoiler do que a gente vai ler. Vamos lá. Versículo 8, então, do capítulo 21. O menino cresceu e foi desmamado. No dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada, mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Então, quando Deus promete, alguns capítulos atrás, que a descendência de Abraão seria incontável, né? Quando ele fala, olhe para as estrelas, se você for capaz de contar, esse será o número de sua descendência. Ou quando ele fala sobre o pó da terra, então ele está deixando bem claro, olha, a sua descendência será contada através do filho de Sara. Você será lembrado por Isaac, mas eu não esquecerei do filho da serva. Ismael, afinal de contas, ele tem o seu sangue e ele será um grande povo, pois ele é seu descendente. Então, Ismael acaba sendo abençoado e acaba tendo um grande povo. Eu gosto muito de lembrar aqui sobre
quais são as nossas escolhas hoje, né? A gente quer ser abençoado por Deus como Isaac ou abençoado por Deus como Ismael? Lembre-se, os dois foram abençoados. Só que Isaac, a bênção dele é andar com Deus. Ele é abençoado ao andar com Deus. Ismael é abençoado ao não andar com Deus. Então Deus pode derramar bênçãos sobre nossas vidas, a gente andando ou não andando com ele. É por isso que às vezes a gente fica assim, poxa vida, aquele cara não serve, não conhece o Senhor, é ímpio e mesmo assim é abençoado. O cara tem sucesso, tem fartura, tem riquezas, mas se você for ver a vida do cara, ele não tem a Deus. E aí a gente fica olhando para os bens desta pessoa e esquece que o nosso bem maior é a presença de Deus na nossa vida. Então eu prefiro seguir o caminho de Isaac, sendo abençoado por Deus e estando na presença de Deus, do que ser abençoado de Deus como Ismael e não ter a presença de Deus. Então, por isso que muitas vezes a palavra fala, né? Não cobice algo que não é seu. Não fique de olho nas riquezas do outro. Busque a Deus e a sua justiça. Então, precisamos estar sempre atentos. Quem somos? Qual escolha temos tomado? Qual caminho temos levado? O nosso caminho tem feito a gente andar com Deus ou o nosso caminho tem feito a gente se afastar de Deus? As bênçãos de Deus vão continuar, mas essas bênçãos vão ser porque estamos andando com Ele, que é a bênção maior no fim de toda a história, ou porque estamos afastados. Versículo 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-as a Agar e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Depois Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar. Ele disse: o que a aflige? O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Lembra-se que Deus tinha feito essa promessa a Abraão. Apesar que a gente sabe que Deus também tinha falado com Agar de que o seu filho seria um grande povo, que ele teria grandes povos ali. Mas aqui é bem interessante quando a gente lê assim, o menino chorou, o menino estava ali. Ao fazer esse tipo de leitura, eu tenho a impressão de que é apenas uma criança, né? Pequena. E a gente sabe que não é. A gente sabe que aqui Ismael tinha ali por volta pelo menos de seus 15 a 16, 17 anos. Então ele já não era uma criança, provavelmente ele já sabia caçar, ele não era tão indefeso assim como o texto acaba nos mostrando. Porque se você parar para pensar, com certeza algumas coisas, algumas habilidades ele já tinha obtido ali. Afinal de contas, era o que ele tinha para fazer. Então, provavelmente, ele já sabia caçar, já sabia buscar, já sabia fazer algumas coisas
E quando a gente lê assim, o menino estava chorando de fome, a gente tem a impressão de que é apenas uma criança indefesa. E na verdade não é. Versículo 19. Então Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu a beber o menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã. Sua mãe conseguiu sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Olha que interessante. É uma coisa que a gente vê muito nas pessoas, né? A gente acha que Deus se afasta, né? Assim como eu costumo dizer que é a síndrome de Adão, né? Quando a gente peca, a gente acha que Deus foge da gente, se afasta da gente. Na verdade, é a gente que se afasta de Deus. E aqui fala que Deus estava com Ismael, mas Ismael não estava com Deus. Consegue entender? Deus olhava por Ismael, cuidava dele, mas Ismael não era em Deus. A gente vai perceber que o povo islâmico, né, eles adoram a Deus. Mas dentro do coração deles há um ódio que não permite que Deus habite neles. Dá para entender mais ou menos a analogia? Então Deus está cuidando, Deus está de olho, Deus está abençoando, Deus está transformando aquilo ali. Mas a presença de Deus na vida deles não é como ela é na vida de Isaac. Eles carregaram uma, eles carregaram um rancor por causa da rejeição ali, né? Né? O meu modo de ver, assim. Deus abençoou e estava com eles, mas eles ficaram assim meio rebelde, revoltado por causa daquela rejeição, assim, meio que carregou um ódio por causa dessa expulsão. Por isso que eles afastaram de Deus, por causa, fica mais ódio dentro do coração da pessoa do que, tipo assim, querer ser igual a Abrão. Eles, não, mas sou o primogênio, por que que vão chotar eu daqui? Aí ele fica com ódio em vez de pegar os ensinamentos de Abrão, que andava tanto com Deus, né? E esse ódio não é transferido, esse ódio ele é transferido para o irmão, né? Você Não. para pensar, na cabeça de Ismael, a culpa disso tudo foi de Isaac. E se Isaac não tivesse nascido, ele continuaria sendo o único filho de Abraão. Então, quando a gente vê esse ódio passando de geração a geração, e vem até hoje, dentro das leis, né, da cultura islâmica, uma das coisas que eles ensinam é o ódio pelo povo de Israel. É o ódio pelos descendentes de Isaac. De Isaac, de Abrão, né? Então eles Então, tipo assim, carregaram isso como uma doutrina, parece até. então a ideia deles já está escrito, cara, na lei deles, tá, na regra lá, que é eliminar os judeus da face da terra. Olha o tamanho desse ódio que foi alimentado por tanto tempo. E dentro dali do povo árabe, né, do povo, existem outras culturas religiosas. Por exemplo, existe os sulitas e os... não vou lembrar. Manequitas. Não, não tem mais a ver com o povo, é uma questão de religião dentro do Islã. Sim. Que acreditam em coisas diferentes, alguns detalhes ali e tal, mas todos eles têm um só pensamento. Israel precisa sumir. O povo judeu tem que ser eliminado. A gente está caminhando nesses últimos dias
para a gente, na verdade, os últimos dias ele iniciou com a ressurreição de Cristo, né? E a gente está nesses últimos dias indo cada vez mais para perto dos fins dos tempos, que seria ali os 3 últimos anos e meio da grande tribulação. Mas nesses últimos dias que está cada vez mais perto dessa volta, desses momentos de Cristo, a gente tem visto ali acordos começando a querer acontecer. Existe um posicionamento, estava ouvindo ontem, de uma ala do povo de Israel que está querendo povoar Gaza. Tipo, não devolver Gaza para a Palestina, nem ali para o Hamas. Só que Israel já disse que Gaza tem uma cidade em cima e outra embaixo. E eles não conseguem destruir todos esses túneis que o Hamas fez. Mas isso pode causar várias situações, tanto de guerra como de paz. Mas a gente sabe que existem vários países ali que existem seus terroristas, né? Mas existem governos que estão querendo organizar essa paz, porque, cara, você imagina um conflito ali, Israel é pequenininho, né? Imagina o estrago que não vai causar. Vamos supor que se uma bomba nuclear atinja qualquer cidade ali, o campo de atividade dele é muito grande, que pode até atingir os países ao seu redor. Então é algo assim, cara, que tipo, eles têm bomba para atacar, e por que até agora nada aconteceu? Porque, cara, é algo muito sério de se pensar. Não é simplesmente eu dar um tiro e esperar o que vai acontecer. É eu dar esse tiro e saber que vai vir retaliações de outros lados. Então eu tô dando um tiro sabendo que eu também posso levar. Eu gosto muito, quando eu era adolescente, eu fazia capoeira. E, tipo assim, na capoeira tem um segredo. Se você quiser acertar o cara, você acerta. É o tempo, é a velocidade, você consegue acertar a pessoa com quem você está jogando ali. Mas, assim como você consegue acertar ela, ela também consegue te acertar. Então, se você vai para cima de uma pessoa, você tem que saber que ela também vai vir para cima de você e você vai ter que aguentar. Então, acaba sendo uma troca ali do mais forte. E dentro de uma guerra é a mesma situação. Então, tipo assim, os países ali em volta estão incomodados, estão atacando, estão dando. Tipo assim, a gente sabe que o Irã ele está dando armamento para o Hamas, mas ele mesmo não se envolve. Por quê? Porque ele sabe que a hora que ele se envolver, não só contra Jerusalém, mas vai vir ali toda a Europa, com Inglaterra, Estados Unidos, tudo vai vir atacando junto. Então é muito estratégico e passos que precisam dar e ser pensados. E tudo isso por causa de uma escolha, por causa de um povo, por causa do que aconteceu. E então Abraão, ao expulsar ali Agar e seu filho, este ódio alimentado dentro do coração de Ismael, que provavelmente foi alimentado também por Agar, porque lembra-se que Agar já não tinha mais um relacionamento com Sara, ela agora era mãe do primogênito de Abraão. Então, provavelmente ali já havia uma intriga ali entre Sara e Agar. E agora a gente está vendo Abraão tomando a atitude de obedecer Sara e expulsar Agar e Ismael. Então, o ódio de Agar também alimentando seu filho era tão grande, porque ao ponto de, cara, a gente vai morrer. Mas Deus não permitiu que a gente morresse e falou que o meu filho, então, seria pai de muitas nações. Então, eu vou fazer dele, vou fazer com que ele seja pai de muitas nações. Mas ele vai odiar seu irmão. Porque foi por causa que o seu irmão nasceu, aquela mulher, Sara, deu aquele filho, por isso você está sendo expulso, você está perdendo todas as bênçãos
que eram para ser suas. E esse ódio é alimentado até hoje. E só acabará com a volta de Cristo. Continuando. O acordo entre Abraão e Abimeleque. Versículo 22. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante de seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me diante de Deus que não vais erguer, que não vais enganar-me, nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro, como a mesma bondade que te tratei. Então, Deus está vendo Abimeleque está vendo Deus abençoando Abraão, e Abraão está crescendo ali seu povo e toda a sua riqueza. E ali o soldado, né, o comandante do exército de Abimeleque fala: olha, ele está crescendo, está ficando grande. Ele pode correr o risco de querer tomar o seu reino. Então Abimeleque faz um acordo de paz com Abraão, fala: olha, jura-me agora diante do Deus que você que você serve, esse Deus que tem te abençoado e andado contigo, que você vai tratar tanto a mim como aos meus filhos como eu tratei você quando vocês chegaram aqui, quando vocês eram estrangeiros na terra, e eu tratei vocês com bondade. Dei terra a permitir que vocês vivessem ali. E então o rei Abimeleque está ligado no que está acontecendo e preocupado com o seu reino. E respondeu então a Abraão, versículo 24, eu juro. Não era o plano de Abraão, né? Não era a ideia de Abraão tomar o reino de ninguém. Afinal de contas, Deus tinha prometido grandes coisas para ele. 25. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem fez isso. Nunca me disseram nada. E só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque. E os dois firmaram um acordo. Que significam essas 7 ovelhas que separastes das demais? Ele respondeu: aceite estas ovelhas de minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba. Ó, é o mesmo poço onde Agar bebeu água. Continuando, porque ali os 2 fizeram um juramento. Firmado este acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante de suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus, olha só, por longo tempo. Então a gente vê ali então Abimeleque sendo o pai da descendência daqueles que vão dar muita dor de cabeça para Abraão. E Abraão então viveu ali em paz com os filisteus por muito tempo. Então, olha o que o tempo vai causar, né? Depois de muito tempo, é aquilo que Deus fala para Abraão quando ele está fazendo a promessa ali de seus filhos, falando que a descendência dele
ia viver por muito tempo escrava, ali, ó, no capítulo 15, e ele fala que, aqui, ó, capítulo 15, versículo 16, ele fala assim: na quarta geração de seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então, quando Abraão está ali na terra dos filisteus, que a gente acabou de ver agora, não há a maldade completa que vai haver daqui, dali 500 anos, mais ou menos, que vai ser mais ou menos o período em que Jacó, José e o povo preso no Egito, quando eles começam a voltar então para essas terras, vai dar aí mais ou menos uns 500 anos, de 500 a 600 anos. Deixa eu só... Então, é isso. Se tiverem dúvidas, perguntas, quiser acrescentar alguma coisa. Ô, Éder, só voltando aqui a um capítulo anterior, só para ver que você não está sozinho no pensamento. O livro que eu tenho de estudo, ele fala o seguinte sobre a questão, novamente, de Abraão ter falado, né? Não ter falado que era sua esposa. Diz o seguinte, que o contraste entre os feitos piedosos de Abraão no capítulo 18 e sua covardia marcada pela desonestidade aqui neste capítulo chocam os leitores. Se seu temor no Egito era compreensível, ainda que não justificável, o que se pode dizer dele repetir a mesma história enganadora sobre sua esposa em Gerar? Depois de desfrutar de tal intimidade com Deus, no capítulo 18, por que ele evidentemente abandonou a fé? Porque ele evidentemente abandonou a fé na proteção divina e apoiou-se em sua esperteza? Ou seja, de novo, né, ele não confia na proteção, não é que não confia, novamente ele age da maneira o seguinte, ele, por causa do temor de que algum mal lhe acontecesse, ele novamente repete a história, né? Parece que não aprendeu, né? É. Estou vendo aqui o negócio. Tirar uma dúvida aqui. Quantos anos tem de Isaac até Moisés? Vamos ver se o negócio vai me dar uma ideia para saber quantas... Engraçado, né, cara? Por que não fala assim? São tantos anos, ponto, acabou. Mas a gente tem ali que Isaac viveu 178 anos, acho que está aqui. Isaac viveu 178 anos, Jacó 147 e José 110 anos. E José chegou a conhecer seu avô Isaac. Ele nasceu, Isaac estava na sua velhice, ele não conheceu Abraão.
Abraão já era bisavô, né? Ou tataravô. O seu bisavô Abraão ele não chegou a conhecer. Quando ele nasceu, Abraão já tinha morrido. Mas nas contas aqui, mais ou menos por cima aqui, ele... Livrinho do quê? Peraí, perdi aqui. É o meu livro de estudo. É assim, eu costumo dizer, ele é um livro bem... tem coisa boa nele, mas tem coisa que às vezes você fica perdido. Porque ele vai e volta várias vezes. Você tem que ler, reler. Então, Mas, isso aí é um livro de comentários bíblicos, né? É bem interessante você sempre ter vários autores. Por exemplo, essa aqui que eu tenho, o estudo dela não é... Ela é diferente do estudo da outra que eu tenho, que é uma King James. Então, se você vai ali nos comentários, muitas vezes os comentários têm o mesmo pensamento, mesma linha de pensamento, e muitas vezes não, às vezes eles vão se divergir. Então, por isso que eu gosto, a gente precisa pensar assim, toda vez que a gente vai estudar a palavra, a gente precisa orar para que o Espírito nos revele e nos dê discernimento. Porque os livros comentados, eles vão ter isso, né? Vão ter momentos bons, vão ter coisas que, isso faz lógico, vai ter coisas que você fala, cara, que coisa estranha, não estou entendendo. E aí você tem que ir para outro tipo de comentário, para outra pessoa que pode ter tido outro tipo de revelação. E ali você vai se juntando, falando, e aí, Espírito Santo, em quem eu acredito, afinal de contas, né? Para que lado que eu vou agora? Agora fiquei mais em dúvida ainda. Então aí você vai começar a buscar de outras pessoas, de outros teólogos, porque são teólogos, né? Que pegaram esses comentários e transformaram e pegaram a Bíblia e fizeram esses comentários para ajudar a gente a entendê-la. Mas existem vários autores, né? Vários autores com várias linhas de teologias, com vários tipos de pensamento, e que muitas vezes pode te ajudar e como pode te atrapalhar, pode te doutrinar, né? Sim. É igual você ter várias Bíblias com várias interpretações, né? Com várias traduções. Vai te ajudar a compreender o que está escrito ali. E principalmente quando você quer estudar mesmo, além de você pegar as interpretações como NVI, NAA, NHTLH e por aí vai, João Ferreira de Almeida e por aí vai, é interessante também você tentar buscar o original. Pegar ali no hebraico, pegar aquela pequena passagem ali, tentar buscar alguém que saiba ou algum comentário e tentar entender que cada palavra ali significa. Lembrando que no original, cara, a palavra em si pode ter um significado dentro daquele texto e vai mudando o sentido, né? É igual quando a gente vê lá que Gênesis 6, quando fala que Deus se arrependeu. A NVI nova já não traz isso mais, traz que Deus se entristeceu. Que Deus ficou triste com aquilo ali, com aquela situação que ele viu com o povo da terra. Por quê, Éder? Porque lá para frente vai falar que Deus não é homem para se arrepender. E como que ele fala que ele se arrependeu? Não, é que a palavra que é usada ali no hebraico dá o sentido de arrependimento, mas ela também tem o sentido de ter ficado triste, de não ter gostado, de estar insatisfeito com o que está acontecendo com a humanidade. Por isso, então, ele resolveu fazer um reset, né? Começar tudo de novo. Fechou? Ô, Rose, pode orar para a gente, por favor? Sim. Amém. Senhor Deus, ó Pai, nós te louvamos e te adoramos neste dia, ó Pai. Te agradecemos pelo sol, pela chuva, pelo tempo que é seu, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá, ó Pai. Ó Senhor, queremos te louvar, te adorar e dizer que nós te amamos, ó Deus, porque Tu tens esclarecido a Tua vontade no nosso coração, ó Pai. Muito obrigada por isso, ó Deus. E continue, Senhor, nos ensinando a cada dia, continue despertando o Teu povo para estudar a Tua palavra, Senhor. Cremos que o Senhor tem muito a fazer por nós, cremos que o Senhor vai nos abençoar grandemente, vai nos ensinar, vai nos dar
sabedoria para os tempos que virão à frente, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela nossa família, por este grupo. Nós te adoramos neste dia por esse ensinamento tão bom, Senhor. Que o Senhor é bom com o ímpio, com o crente, Senhor, e por isso nós somos gratos a Ti e queremos estar de olhos voltados para Ti. Queremos crer em Ti, Senhor, e receber as Tuas bênçãos. Muito obrigado, Pai, neste dia, em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais um estudo, mais um capítulo do livro de Gênesis, e é maravilhoso ver o cuidado de Deus sobre a vida das pessoas. Que Deus possa te abençoar e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.